Aleluia, glória a Deus, graça e paz, boa noite igreja, boa noite meus queridos. É uma alegria muito grande e mais uma vez nós podemos estar aqui celebrando ao Senhor, juntamente com todo o corpo de Cristo, com toda a Carral Reino Church. É muito prazeroso e hoje eu dava o dia todo ansioso para poder estar aqui celebrando ao Senhor. E eu tenho plena certeza de que Deus ele tem uma palavra para nós nessa noite. Deus ele tem algo ao nosso coração. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Nós iremos ler do 11 ao 13. Dá um tempinho para você achar aí na sua Bíblia, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está nos assistindo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 13. Diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Queridos, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração há algum tempo, em um devocional, e o Senhor ministrou que seria essa palavra que nós compartilharíamos hoje. Então eu quero falar um pouco acerca desse texto. Esse texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo ao seu filho amado, seu liderado, seu discípulo Timóteo. Então essa segunda carta de Paulo a Timóteo, alguns historiadores dizem que Paulo estava preso e foi uma das últimas cartas dele antes de morrer. Todos nós sabemos e conhecemos a história do apóstolo Paulo, e sabemos que ele foi, se não o maior, um dos maiores ícones da igreja. Ele que foi o precursor da igreja aos gentios. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo vivo de que a vida para Jesus tem que ser, para nós vivermos para Jesus, na verdade, nós precisamos negar a si mesmo. E o apóstolo Paulo, quando ele manda essa segunda carta a Timóteo, nada mais é que uma instrução para que ele instrua a igreja e também ele comece e continue a viver no Evangelho de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é o primeiro versículo 2. E aí eu te pergunto, o que é morrer com Cristo? O que é essa palavra que tantos falam? Você precisa morrer para o mundo. E o apóstolo Paulo estava nos ensinando aqui que morrer para o mundo, morrer com Jesus, é morrer para as coisas mundanas, é morrer para as nossas vontades, é morrer para os nossos desejos, tanto carnais, quanto os nossos desejos sentimentais. É não viver mais a nossa vida, mas sim viver a vida de Cristo. E eu me peguei meditando muito nessa questão de morrer, e eu fiquei analisando a vida do apóstolo Paulo, e a Bíblia, quando ela fala, ela descreve a vida dele no livro de Atos, nós vemos que ele era uma pessoa do alto calão, ele era uma pessoa bem importante de uma religião, e ele era um perseguidor, mas por amor de Jesus, quando Jesus fala com ele, a vida dele é totalmente transformada, e a partir daquele momento, ele começa a não viver mais as vontades dele, não viver mais aquilo que ele vivia, mas sim viver a vida de Cristo. Então, quando ele fala para Timóteo, ele está dizendo: olha Timóteo,
para você instruir a igreja e para você ser um obreiro aprovado, para você conseguir alcançar o objetivo, que é um dia ir morar no céu, que é ter uma vida plena no Senhor. Primeiro, você precisa morrer para as suas vontades, você precisa morrer para a carnalidade, você precisa morrer para tudo que te atrapalha, e não mais a tua vida, e sim a vida de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas 2:20, é um texto muito conhecido que diz: já estou crucificado, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos a viver esse evangelho, automaticamente nós não estamos mais fazendo aquilo que nós queremos, mas sim a vontade de Jesus. Viver com Cristo não é fazer o que eu fazia. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17 vai dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando eu me disponho a viver esse evangelho, quando eu me disponho a viver essa nova vida, quando eu me disponho a viver uma vida com Jesus e viver com Jesus, eu preciso abandonar o meu passado. E uma das coisas que nós vemos, não só na igreja, mas também fora da igreja, pessoas rancorosas, pessoas cheias de amargura, pessoas que sofrem por doenças psicossomáticas, porque guardam rancor dentro do coração, porque não liberam, não perdoam. E uma das coisas que nós precisamos entender, que para viver com Jesus, nós precisamos abandonar a nossa vida passada. Todos nós temos um passado, todos nós temos uma história, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Seguindo, se perseverarmos com Ele vamos reinar. A palavra perseverar significa não desistir, insistir, ser obstinado, continuar e não continuar, ser obstinado em continuar, incapaz de desistir, continuar perseverando. Então nós vemos que depois que o apóstolo Paulo fala para Timóteo que nós temos que morrer para viver com Jesus, ele também diz que nós precisamos perseverar. E perseverar é o quê? Continuar firme na caminhada. E nada mais do que o apóstolo Paulo para falar em perseverança, porque nós vemos nas cartas, nós vemos no livro de Atos mesmo, o tanto de provação que o apóstolo Paulo sofreu, o tanto de coisas que ele foi submetido pelo amor de Jesus, e em nenhum momento você vê o apóstolo Paulo se queixando ou desistindo. E é muito natural nós vermos que as circunstâncias da vida nos levam a parar. Você já percebeu que todas as vezes que nós enfrentamos um problema, o primeiro culpado é Deus? Nós estamos na igreja, estamos lá fazendo, trabalhando, a primeira dificuldade que aparece, a pessoa pega e a pessoa para de ir para a igreja, para de viver uma vida santa, para de se ocupar com as coisas da igreja, de trabalhar com Jesus. A primeira coisa que ela faz é colocar a culpa em Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo ali, persista, ele está falando disso, de que quando nós passarmos por situações, que as situações não venham mudar o nosso alvo, que as situações não venham mudar o nosso objetivo, que é continuar de glória em glória, crescendo, lutando para um dia reinarmos com Cristo. Então quando o apóstolo Paulo fala bem assim, olha, se vocês perseverarem nessas dores, se vocês perseverarem nessa tribulação, se vocês perseverarem nesse momento de pandemia, se vocês perseverarem nesse tempo que a igreja não está tendo cultos, mas a igreja está tendo culto nos lares, se vocês perseverarem, com Ele nós reinaremos. E o que é reinar com Jesus?
O que é reinar com Deus? O que é reinar com Cristo? Ele está dizendo que nós somos reis e sacerdotes. Então nós fomos feitos para reinar com Ele. Os céus são dele, mas Ele nos deu a terra para nós governarmos e reinarmos. Então quando Ele está falando aqui, reinar com Ele, Ele está falando de uma alta honra. A intenção de Deus, a intenção de Jesus é que nós venhamos dominar todos os lugares que nós vivemos. A intenção de Deus é que nós, nos momentos de dificuldade, nas situações vindouras, nas perseguições, quem sabe nas situações na sua casa, você persista, não negue a sua fé, continue lutando, porque no tempo certo você reinará com Ele. Eu tenho uma palavra comigo de que nenhuma situação ela vai durar para sempre. Eu sempre falo que nenhuma estação ela dura para sempre. Então nenhuma situação da sua vida ela vai durar para sempre. Uma hora as coisas vão mudar. Uma hora as coisas vão começar a acontecer de uma forma diferente. E eu acredito que no tempo certo, como diz lá em Salmo 1, versículo 3, que diz que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e no tempo certo os seus frutos dão. E no tempo certo eu acredito que as coisas vão acontecer. Se nós persistirmos, se nós não recuarmos, se nós continuarmos a orar, a buscar ao Senhor, eu tenho plena convicção de que no tempo certo nós vamos reinar. Não só na cidade de Paranaguá, mas em toda a nação. Eu tenho certeza de que a vontade de Deus é que os cristãos, os filhos, eles reinem em todos os lugares que eles estão, que eles governem. A intenção de Deus é que em todas as áreas sociais, os filhos de Deus tomem conta, governem. O próximo versículo diz: se o negarmos, Ele nos negará. O interessante aqui é de que nós não podemos negar quem nós somos. Só que para nós não negar quem nós somos, primeiro nós precisamos saber quem nós somos de verdade. E como eu vou saber quem eu sou? Como eu sei para que eu fui chamado e quem eu sou? Primeiro eu preciso conhecer aquele que me formou. Então, para nós conhecermos quem nós somos e para que eu fui chamado, primeiro eu preciso conhecer a Jesus. E aqui eu quero falar sobre relacionamento. Aqui eu quero falar sobre uma vida de sacerdócio com o Senhor. Para nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos conhecer Ele. E como que eu conheço ao Senhor? Tendo intimidade com Ele, tendo uma vida de relação com Ele, uma vida de todos os dias eu conversar com Ele. Aqui na igreja é muito comum nós falarmos isso de Mateus 6,6, de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Deus que está em secreto. E eu quero falar para você de que, quem sabe você está com uma dificuldade para saber por que você foi chamado. Quem sabe você tem essa dúvida: cara, quem eu sou? Eu nem sei porque eu existo. Eu não sei para o que eu fui chamado. Eu quero te dizer, a partir do momento que você morrer com Cristo, a partir do momento que você persistir e você começar a entrar nesse processo de conhecer a Ele, eu tenho plena convicção de que Ele irá se revelar a você. E a partir do momento que Jesus se revela a você, você começa a entender quem você é e para que você foi chamado. Eu fico com um exemplo de um dia, de um rapaz veio ministrar aqui na igreja, e ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou que cada vez que nós se afastamos de Deus e se aproximamos do mundo, nós parecemos com o mundo. Mas cada vez que nós começamos a buscar ao Senhor, nós começamos a se parecer mais com o Senhor. É como se o Senhor fosse um espelho e nós começássemos a refletir Ele. Então, cada vez mais que eu começo a viver uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, através da leitura diária, através da oração. Quem sabe você não sabe como ter um secreto. Quem sabe você não sabe como ter um momento de quartinho.
Eu quero dar uma aula prática e rápida aqui para você. O que você faz? Acorda pela manhã, coloca uma música no seu rádio, um louvor de adoração ao Senhor. Cara, senta no chão, se ajoelha, conforme você quiser, mas comece a chamar Jesus para estar com você naquele momento. Comece a ter um diálogo com Ele, não somente fazer petições. A oração se baseia sim em petições também, mas oração se baseia também em súplicas. Comece a suplicar para que Ele venha no seu quarto e comece a mudar o ambiente da sua vida, o ambiente da sua casa, o ambiente da sua família. Eu entendo que algumas situações, elas só vão mudar o dia que nós entendermos verdadeiramente quem nós somos e para que nós somos chamados. E eu entendo lá em Romanos 8,19, quem nós somos e o porquê nós somos chamados. Romanos 8,19 diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu acredito de que nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus. Nós fomos chamados para manifestar o amor de Jesus. Nós fomos chamados para que as pessoas que estão perdidas, para que as pessoas que estão tristes, para as pessoas que estão com depressão, elas vejam a luz de Cristo em nós e através de nós. E o porquê que o apóstolo Paulo fala, se o negarmos? É aqui que eu queria chegar. A partir do momento que você se conhece em Jesus, você sabe quem você é. Esse é o momento de que você não pode, em hipótese alguma, sair para o teu trabalho, sair na rua, aonde você habita, aonde você mora. Você não pode negar a sua fé. Você não pode negar quem você é de verdade. Porque, que nem eu li em Romanos 8,19, a criação, o mundo, as criaturas, todos aqueles que não conhecem, eles estão esperando com ardente expectativa. Com ardente expectativa. Eu vou repetir para você, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu e você, que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem são os filhos de Deus? Aquele que entendeu e confessou com os seus lábios que Jesus é o Salvador e morreu por mim e por você. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que estão persistindo, aqueles que não estão negando, são aqueles que vieram para fazer a diferença. E eu entendo que quando ele fala para Timóteo, se o negar, ele também os negará. E eu imagino que triste que será naquele dia, quando pessoas chegarem diante do Senhor e falam, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei milagres. E ele olhar e falar bem assim, apartai-vos de mim porque eu não os conheço. Que triste será naquele dia. E uma dos exemplos dentro da Bíblia que eu quero compartilhar com você, de uma pessoa que não conhecia o seu lugar em Jesus, que ele não sabia quem ele era e não sabia o que ele foi chamado para fazer, está lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. É uma parábola muito conhecida. E o irmão do filho pródigo, o filho pródigo é aquele que em um certo momento se injuria com tudo, chega para o seu pai e fala, olha, não quero mais viver essa vida aqui, eu quero sair, eu quero curtir a minha vida, me dá parte da minha herança que eu vou embora. E o pai faz o que ele queria e ele sai, quebra a cara no mundo, gasta tudo, e em um momento ele pega e volta. Mas eu quero primeiro falar do irmão mais velho. A Bíblia fala de que quando o irmão mais velho está voltando do campo, ele vê um grande alvoroço na fazenda do seu pai. Ele pergunta para um dos criados e fala bem assim, ei, o que está acontecendo? O criado fala, o seu irmão voltou. E a primeira coisa que surge dentro do coração daquele homem é uma tristeza.
ele fica triste, ele fica com raiva, e ele chega e indaga o seu pai, fala: olha, eu sempre tive do seu lado, sempre fui fiel ao Senhor, e o Senhor nunca fez uma festa para mim. Então o seu pai fala: filho, tudo que tem aqui é seu. Eu estou fazendo uma festa porque o seu irmão que estava morto reviveu. E um dos aspectos desse irmão que nós temos que analisar é que ele era dono de tudo, junto com seu pai, porque o que é do pai é do filho também. Mas o que acontece? Ele não tinha uma postura de filho, porque ele não se conhecia como filho. Ele agia como um servo. Ele queria o quê? Que o seu pai desse para ele. Ele queria que o seu pai desse para ele. Ele queria que o seu pai fizesse uma festa para ele, mas não tinha necessidade nenhuma. Porque se ele trabalha, se ele cuida das coisas do pai, automaticamente ele sempre tem sustento. Automaticamente, se eu cuido das coisas do meu pai, tudo que é do meu pai é meu. Então eu desfruto das coisas do meu pai. E eu quero conjecturar que esse irmão mais velho, que a Bíblia não cita o nome dele, eu quero conjecturar que ele trabalhava dia e noite, cuidava das coisas, mas não desfrutava de nada, porque não entendia que aquilo também era dele. Quem sabe aquele moço, ele somente trabalhava, mas não tinha o entendimento de que aquilo ali que ele fazia, não era porque o seu pai mandava, mas é porque era dele também. Essas são as pessoas que não têm o entendimento de quem nós somos e quem nós fomos chamados para ser. Nós somos filhos de Deus. A partir do momento que Jesus morreu por nós, nós fomos enxertados na videira, e a partir deste momento nós somos chamados filhos de Deus. O filho de Deus, ele cuida das coisas de Deus nessa terra. Quem sabe você tem essa visão também. Quem sabe você pensa que somente trabalhar, somente fazer a obra, somente fazer essas coisas dentro da igreja te torna um filho de Deus. Não. O que te torna um filho de Deus é você cuidar das coisas de Deus da forma correta, é manifestar aquilo que Deus, através de Jesus, trouxe para nós, e nós temos que manifestar aquilo. Eu não estou falando aqui pregando contra o trabalho dentro da igreja, não, é necessário, porque o filho, ele cuida das coisas do pai. Então nós, como os filhos de Deus, nós estamos aqui cuidando da obra do Senhor, cuidando da casa do Senhor, cuidando dos afazeres. Eu vejo aqui a equipe que está transmitindo essa live, cada um com a sua obrigação, e todos estão aqui enquanto pessoas. Você está na sua casa, eles estão aqui todos, cada um trabalhando conforme aquilo que foi chamado. Mas o que eu quero dizer é que, a partir do momento que esse filho não reconhece que ele é herdeiro e é dono de tudo, ele está se colocando como um simples funcionário, e perdeu de desfrutar aquilo que Deus deixou, aquilo que o pai tinha para ele. Quem sabe você está só congregando, mas não está desfrutando aquilo que o Senhor tem para você. Como você vai começar a desfrutar o que o Senhor tem para a tua vida? Através da Bíblia, através de um relacionamento. Como que esse filho mais velho podia entender e como começar a compreender que ele era dono também, se ele se relacionasse com o pai dele? Só que eu acredito que esse filho mais velho não tinha relação com o seu pai, porque se ele tivesse relacionamento com o pai, ele entenderia que tudo aquilo é dele também. E o último trecho, no versículo 13, diz que se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. E esse texto, ele me pegou por dentro quando eu li esse último versículo, e eu entendi que, por mais falho e pecador que eu seja, por mais, vou usar uma palavra aqui do tempo da periferia, por mais que eu dê mancada, ele continua da mesma forma, sempre com os braços abertos. E uma coisa que mais
me emociona quando eu leio e quando eu lembro, é de que todas as vezes que nós erramos, quem se afasta não é Deus que se afasta de nós, e sim nós que se afastamos. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então, se eu, Everson, eu erro, eu cometi um erro, Deus como Pai, Ele está do meu lado, com os braços abertos, olhando para mim. Eu vejo que quando a minha filha se machuca, ou quando ela bate o pé e faz alguma coisa e ela vem para mim, eu como pai, a primeira coisa que eu faço, eu pego ela. E eu imagino Deus, quando nós erramos, Ele com os braços abertos, olhando para nós, para mim, e falando, vem aqui. Mas eu, ser humano, isso vem lá do tempo do Adão e Eva. Quando eu erro, a primeira coisa que eu faço é me esconder. E é por isso que muitas pessoas saem, é por isso que muitas pessoas se afastam, porque quando erram, quando cometem algum tipo de pecado, porque nós somos sujeitos a isso, nós pecamos todos os dias. Quando cometem algum tipo de pecado, a primeira coisa que faz é fugir. Ao invés de se jogar no chão, se arrepender e falar bem assim, me perdoa, eu errei, e receber o abraço do Pai, não. Foge, se esconde. Adão e Eva, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram depois de ter ouvido a serpente foi colocar roupas e se esconder. Colocar roupas no sentido figurado, se cobrirem e se esconder. E nós somos assim. E o que me chama a atenção é do exemplo que a Bíblia fala nessa mesma parábola. Nós falamos do irmão mais velho, e eu quero falar aqui da atitude do pai. Aquele pai do filho pródigo, quando o filho sai, eu imagino a tristeza do filho. Eu imagino a tristeza do filho a tristeza do pai, na verdade, de ver um filho indo embora. Era muito simples a situação do filho pródigo. Se ele estava querendo conhecer alguma coisa, se ele estava querendo fazer alguma coisa, era somente ele falar com o seu pai. Mas eu acredito que esse filho, igualmente o seu irmão mais velho, não tinha relacionamento. Então, o segredo é, se eu não tenho relacionamento com o meu pai, eu não sei qual é a vontade do meu pai para mim. Se eu não tenho relacionamento com o meu pai, automaticamente, quando eu erro, eu me afasto. Então, esse menino, quando ele sai, eu imagino a tristeza do pai vendo um filho indo embora. Mas eu acredito também que ele, como um pai, ele sabia que esse filho ia voltar. Mas a mente do filho fez o quê? Foi, pecou, caiu, gastou todo o seu dinheiro, começou a viver uma vida miserável, começou a viver uma vida lastimável, uma vida que nem um servo do seu pai tinha. Tanto que no decorrer da parábola, ele sente vontade de comer a comida que os porcos comiam, e ele se indaga, ele fala bem assim, olha, na fazenda de meu pai, nem os servos do meu pai comem esse tipo de comida. Então o arrependimento bate, e ele faz aquilo que ele deveria ter feito já no início. Ele errou, então ele volta arrependido, mas dentro da cabeça dele ele fala bem assim, eu vou voltar, e eu vou falar para o meu pai que ele me deixe trabalhar, nem que seja trabalhar na fazenda, nem que seja para limpar as coisas na fazenda, porque eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei. E quando ele chega, eu imagino a cena, o seu pai avistando o seu filho lá longe, e o seu pai com um sorriso estampado no rosto, e o filho chega perto dele. Antes mesmo do filho chegar perto, ele corre até o encontro. O filho se prostra aos pés do pai e se arrepende e pede que o pai o perdoe e fale, pai, deixa eu trabalhar para você. Naquele momento o pai pega, abraça aquele filho e fala bem assim, não, você é meu filho, você estava morto e hoje reviveu. O que eu quero dizer para você nessa palavra, quando eu estava ministrando ao coração de Jesus, quando eu estava esboçando essa palavra, não tinha essa parábola, mas ontem à noite o Senhor falou muito forte comigo, dizendo, filho pródigo, filho pródigo.
E a palavra começou a se encaixar, e eu entendi de que o Senhor está falando com pessoas nessa noite. Eu estou pregando para pessoas que, quem sabe, pecaram e se afastaram do Pai. Quem sabe você até vai na igreja, mas o seu coração está entristecido e você não tem mais relacionamento com Deus. Eu estou falando para pessoas que, quem sabe, viveram uma vida, como os ministros cantaram aqui, uma vida diante do Senhor, entraram nos santos dos santos, presenciaram o sobrenatural, mas hoje você vive uma vida fria. Eu estou falando para pessoas que, até mesmo congregando, você não tem uma vida com Deus. Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração e dizer para você que o Pai está com os braços abertos, Ele está te esperando. Da mesma forma que quando você aceitou a Jesus, Ele te pegou no colo. Nesse momento Ele está da mesma forma, com os braços abertos, te esperando e dizendo: ei, eu estou aqui, fala comigo, se jogue na minha presença, se quebrante na minha presença. Eu já disse que a Bíblia fala que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. E eu quero encerrar essa palavra dizendo que, se hoje você quebrantar o seu coração diante do Senhor, que se hoje você, que há tempos não fala com o Senhor, que há tempos vive essa vida monótona, sem sentir mais aquela presença gostosa que nós estamos sentindo aqui, o Senhor está entrando na sua casa nessa noite. O Senhor está entrando aonde você está e dizendo: eu estou aqui, vem, me abraça nessa noite. O Senhor está com os braços de amor estendidos para você. O Senhor quer restaurar a sua vida. Eu tenho certeza que hoje é uma noite de novos recomeços. Eu tenho certeza de que Deus hoje Ele está fazendo o que diz na sua palavra. Ele está apagando essa vida passada, está escrevendo novamente uma história para você. Se você crê nessa palavra, se você crê que o Senhor tem isso para você, eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. O Senhor só ministra essa palavra ao nosso coração, porque Ele tem o entendimento, nós temos o entendimento de que Deus está nos preparando para o dia do Senhor. Deus, Ele está nos preparando. Ele quer famílias preparadas, famílias sacerdotais que ministrem ao coração, para que nós venhamos transformar, para que nós venhamos reinar. Mas eu falo para pessoas que já estão há tempos cochilando. Eu falo para pessoas que estão há tempo dormindo. O Senhor está te despertando nessa noite, está te abraçando novamente, está te renovando novamente. Eu acredito que você que não falava em línguas há tempos, essa noite é uma noite que o Senhor está restaurando tudo sobre a sua vida. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aí, Senhor, a tua igreja. Eis aí, Senhor, os teus filhos que estão hoje voltando, que estão hoje recebendo e querendo o teu abraço. Pessoas que estão com o coração prostrado diante do Senhor nessa noite. Pessoas que estão precisando, estão nessa noite dizendo: me perdoa, me abraça. Espírito Santo, em nome de Jesus eu oro para que nessa noite casas sejam inundadas pelo teu amor. Quem sabe pessoas que não te sentem, não te sentiam, comecem a sentir agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os lares, as famílias que estão brigadas, sejam agora reconciliadas em nome de Jesus. Quem sabe pessoas que estão com mágoa dentro do coração, com rancor, que saia para fora agora, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós ministramos e nós te pedimos: entra sobre esses lares agora, coloca uma cortina de fumaça sobre esses lares agora, que seja a adoração dos teus filhos subindo como incenso agradável diante do Senhor. Coloque agora, Espírito Santo, línguas novas sobre eles, línguas novas sobre eles,
que as crianças sejam batizadas com teu Espírito, que os jovens comecem a ter visão. Nós acreditamos na tua palavra que foi ministrada, Senhor. Quem sabe pessoas que estão fracos no caminho, que o Senhor comece a renovar agora os seus ossos, que o Senhor comece a pegar nas suas mãos agora e fortalecê-los. Pessoas que pensaram em desistir, receba agora a revitalização do céu em nome de Jesus. Eu ministro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a receber agora. Dê um abraço nos seus familiares, dê um abraço em alguém que está aí do seu lado em nome de Jesus, e comece a viver algo sobrenatural no Senhor.